Por muito pouco, uma quadrilha quase faz o maior roubo a banco da história do Brasil. Aqui na Zona Sul de São Paulo, pertinho da gente, hein? Só que a polícia descobriu o plano faz uma semana e conseguiu impedir o assalto. Ladrões já tinham cavado um túnel de uma casa até a sede do Banco do Brasil em Santo Amaro. A polícia deu detalhes desse caso agora há pouco. Paula Araújo acompanhou tudo. Paula, boa tarde. Oi, Trali, boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, a investigação da polícia durou 3 meses, mas a coletiva de imprensa aqui no DEIC foi bastante rápida. O delegado responsável pela delegacia de roubo a banco, o Dr. Fábio Lopes, falou com jornalistas por cerca de 15 minutos, mas usou esse tempo para dar alguns detalhes, explicar como a polícia, afinal, chegou nessa quadrilha que iria fazer aí um roubo cinematográfico, né? O delegado explicou o seguinte, que tudo começou com um burburinho no meio do crime de que iria acontecer um roubo bilionário. Os investigadores, então, chegaram a esse prédio do Banco do Brasil, na Zona Sul, aqui da capital paulista, que, segundo o delegado, é um prédio que tem uma enorme quantidade de dinheiro. Eles foram até lá e viram que a segurança lá é muito forte, que as paredes são muito seguras e imaginaram, então, que a única possibilidade da quadrilha seria por baixo. Então, há uma semana, eles encontraram essa casa numa rua de residência bastante calma, na Zona Sul, na região de Santo Amaro. Eles continuaram monitorando as redondezas e ontem, então, entraram nessa casa, encontraram um túnel com 500 metros de comprimento e conseguiram prender 16 pessoas. As 16 pessoas não estavam nessa casa, estavam num outro local, numa espécie de oficina na região da Zona Norte, aqui da capital paulista. Inclusive, o delegado mostrou pra gente isso aqui, olha só, que eles trouxeram. Um trilho com um carrinho, o Leandro Cotrim vai mostrar para vocês, olha, o delegado falou o seguinte, que esse equipamento aqui seria usado para o roubo que iria acontecer na próxima sexta-feira. Só uma última informação, viu, Trali, com relação ao túnel, o delegado disse que ele vai ter que ser fechado e que a subprefeitura de Santo Amaro, a prefeitura, o Banco do Brasil e também o dono da casa devem ser os responsáveis por isso, Trali. Valeu, Paula, obrigadão. Foi um trabalho de investigação realmente muito bem feito, porque policiais à paisana cercaram essa casa, ficaram uma semana monitorando tudo lá, sem que ninguém fosse descoberto. Tá aqui a casa, ó, misturada num quarteirão totalmente residencial, né, dessa rua Antônio Buzo, em Santo Amaro. Ela saía, faz uma curva aqui à direita e entra na Verbo Divino, uma das principais avenidas da Chácara Santo Antônio. Vai daqui, ó, na marginal do Rio Pinheiros. Eles cavaram, então, 300 metros de túnel até encontrar uma galeria de chuva, tá vendo? E aí usaram a galeria de chuva para conseguir fazer um outro túnel que daria, então, acesso ao cofre do Banco do Brasil. Tudo isso daqui é esse cofre do Banco do Brasil, né? Recebe dinheiro de vários bancos, armazena e depois sai distribuindo. A polícia disse que a escavação foi super profissional. O bando usou até um GPS para conseguir fazer a localização exata. O Marcelo Poli e o Robinson Serântola entraram nesse túnel. Essa é a escada que dá acesso ao túnel e logo que a gente chega aqui a sensação é de claustrofobia, porque o local é muito apertado e muito abafado. Tanto é que os criminosos colocaram até um ventilador aqui. Pelo chão, algumas ferramentas como chave de fenda, tem também um transformador, que é para garantir a energia elétrica, a iluminação aqui do lugar. A gente vê que esse túnel tem aproximadamente 1 metro de altura. Ao lado tem estruturas de ferro e no teto e no piso a estrutura de madeira. O produtor Robson Serântola percorreu 50 dos 300 metros do túnel. Encontrou um carrinho que os bandidos usavam para transportar objetos e terra. Com o sistema de ventilação desligado, ficou muito difícil respirar. Isso aqui é uma máscara. As roupas. Cada meio metro, uma escola. Estas fotos mostram que o túnel tinha chegado ao cofre. Dá para ver uma grande rachadura numa das paredes do depósito do banco. O túnel começa nos fundos desta casa, da rua Antônio Buzo, em Santo Amaro. Nos cômodos, poucos móveis e alguns colchões. Geladeira e freezer cheios de comida e água. Muitas vestimentas e equipamentos usados para escavação, espalhados pela casa. Para os vizinhos, quem morava no imóvel era um casal que havia se mudado há 3 meses. O homem até conversava na rua. Ele tinha uma perua, uma Kombi, né? Ele saía bastante, assim, saía madrugada, saía
Isso nós achávamos estranho até, mas, segundo ele, trabalhava com transporte. Quando chamavam ele tinha que ir. Agora, no último mês, o que eu estranhei foi o seguinte, era uma perua saindo 3h30 da manhã. Eu me acordei, a perua fazia muito barulho e puxado do portão. Mas jamais suspeitaria que fosse isso aí. É de surpreender e muito, viu? Porque esse buraco que eles fizeram aí não ter nada, nem um barulho. A gente está agora no imóvel que fica atrás da casa dos criminosos. Nesse local funciona uma empresa que se mudou para cá há aproximadamente um mês. Por aqui ninguém percebeu nada de estranho, nem rachaduras, nem barulho. O túnel passa exatamente por baixo de onde eu estou. Segundo a polícia, a quadrilha era formada por 20 pessoas. 16 foram presas ontem num galpão na Zona Norte, que o bando usava para fazer as escoras de ferro. Um era procurado pela justiça por homicídio, fazia 10 anos. O outro é agente penitenciário e trabalhava na penitenciária feminina do Butantã. 12 tinham passagem pela polícia, a maioria por roubo. Todos dizem ter profissão: comerciante, empresário, serralheiro, tatuador e até motorista de perua escolar. Mas um deles, o chefe do bando, é conhecido da polícia. Alceu Cel financiou um assalto milionário no Paraguai em março. Juntos, os ladrões gastaram 4 milhões de reais para fazer o túnel. O valor que eles pretendiam levar era de R$1 bilhão. Isso era a ideia do roubo, R$1 bilhão. Eles tinham informação precisa, por isso que fizeram um investimento tão alto. E pela apuração que eu fiz com o delegado, cada ladrão ia receber uns 50 milhões de reais pela participação no roubo. Ainda bem que não deu certo, né? A polícia agora está investigando a possível participação de funcionários do Banco do Brasil no assalto, porque os ladrões teriam mapas, né, de como chegar ao cofre com mais facilidade. Os policiais também estão investigando a participação desses ladrões no grande roubo ao Banco Central em Fortaleza em 2005, até virou um filme, né? E teve um outro assalto milionário na Avenida Paulista. Portanto, 4 pessoas ainda são procuradas, todas elas envolvidas aí nessa quadrilha de roubo a banco.